Glória a Deus, amados. É com alegria que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, não é verdade? E é muito bom poder estar diante do Senhor, né? Trazendo o nosso melhor, que é o nosso coração na presença do Senhor. Quem aqui está sentindo a presença dEle? Aonde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente, né? Desde que haja corações contritos, corações entregues ao Senhor, verdadeiramente Ele se agrada de cada um de nós. E então, que a graça e a paz do Senhor estejam no coração de vocês, das suas famílias. Que tudo seja para a glória e para a honra do nosso Senhor e Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente começasse essa ministração em Deuteronômio, no capítulo de número 3, versos a partir de número 23. Deuteronômios, capítulo de número 3, verso 23. Glória a Deus. Deuteronômio 3, 23, amém? Todos acharam? Então assim está escrito: naquela ocasião, supliquei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a me mostrar, ao teu servo, a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Jordão, aquela bela região montanhosa e o Líbano. Mas, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não atentou ao meu pedido. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao alto do monte Pisga e olhe para o oeste, para o norte e para o sul, e também para o leste. Olhe bem, mas você não atravessará o Jordão. Até aqui. Senhor Deus, mais uma vez nós louvamos ao Senhor e engrandecemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui na casa que se chama pelo teu nome, Senhor. Para estar diante do Senhor, ó Deus, ó Pai, para recebermos do Senhor, ó Pai, ó Senhor Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite de uma forma poderosa e tremenda. E eu peço ao Senhor, ó Pai, ó Senhor Deus, que abençoe a cada um dos que estão na escuta desta mensagem. Que o Senhor possa levar, Senhor Deus, ó Pai, o teu Espírito Santo, ó Pai, ó Senhor Deus, a confortar, a redarguir, ou fazer, ó Deus, ó Pai, aquilo que lhe apraz. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor verdadeiramente. E desde já, ó Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Permanece conosco, Senhor, porque o Senhor é a honra deste lugar. Graças a Deus. Pode se sentar os que estão de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, para darmos sequência nessa mensagem, amado irmão e irmã, eu gostaria de compartilhar algo que Deus me instruiu. E eu gosto muito dessa palavra compartilhar, porque ela diz algo semelhante como repartir, como dividir algo com alguém, não é verdade? E é essa mesma a minha intenção, repartir, compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração nesta noite. E então gostaria que você ficasse atento, amado irmão e irmã, pois creio que Deus vai falar conosco, amém? Quem crê? Amém? Há momentos em nossa caminhada, meu amado irmão e irmã, em que o nosso coração se derrama diante de Deus, como água, não é verdade? Nesses momentos, nossas palavras se transformam em súplicas desesperadas.
Os nossos sonhos se transformam em orações insistentes, e os nossos desejos mais profundos ecoam no silêncio da madrugada. Foi assim com este homem chamado Moisés. Um homem que falava com Deus face a face. Esse mesmo homem que viu o mar se abrir, o maná cair do céu, e teve as suas mãos ungidas com vários milagres, e a sua voz foi revestida da autoridade divina. Depois de 40 anos conduzindo um povo muito teimoso pelo deserto, agora ele com 120 anos de idade, Moisés chega à beira da terra prometida. O maior sonho de toda a sua vida estava ali, bem adiante dos seus olhos. E foi então que este mesmo homem se prostrou diante do Altíssimo com um pedido que nascia nas profundezas da sua alma: deixa-me atravessar e ver a boa terra. Mas a resposta de Deus não vem como a promessa ou com explicações longas. Ela é curta, firme e definitiva. Basta. Não me fale mais sobre isso. Nesse momento, podemos até imaginar a dor no coração de Moisés. A cena é como de uma criança correndo para os braços do seu pai, pedindo: pai, por favor, deixa-me ir. E o pai, olhando nos olhos do seu filho com amor, mas também com firmeza, responde: não. O filho, sem entender naquele momento, pensa: mas por que não? Sendo que ele só queria desfrutar de um momento que para ele pensava ser muito bom. Mas o pai vê o que o filho não vê, amém? Os perigos, os riscos, visando o que é melhor para o seu filho. Assim é conosco diante de Deus. Às vezes, o não que ouvimos não é frieza, não é castigo, mas é amor, é direção e é proteção. E a história de Moisés registrada nesses versículos, amado irmão e irmã, que acabamos de ler, Deuteronômios 3, de 23 a 27, é um relato profundo desse amor que se manifesta mesmo na negativa. Então o tema para nós nesta noite, que eu queria compartilhar com os irmãos, é quando Deus diz não. E hoje, amados, queremos então aprender neste texto que quando Deus diz não, não é o nosso fim, não é o fim da nossa história. Perceba que quantos de nós já estivemos ou estaremos diante desta encruzilhada, onde os nossos sonhos encontram as negativas divinas, onde nossos planos esbarram na soberania do Altíssimo. Deus disse não, mas quem sabe essa negativa de Deus seja apenas o início de um novo capítulo.
em que o Senhor poderá agir a seu tempo para conduzir o seu plano perfeito em nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, primeiramente, o peso das consequências. Quando o passado molda o nosso presente. Para compreendermos melhor esse não de Deus a Moisés, precisamos voltar a um evento que ocorreu, aonde está registrado em Números, capítulo de número 20, verso de número 7 em diante, aonde vai nos falar: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. Diante desta, falem a rocha, e dela sairá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, para eles beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe estava ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? E então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não confiaram em mim para honrar-me como santo à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. É isso que aconteceu, amado irmão e irmã. E nós podemos nos identificar com a dor de Moisés. Porque às vezes pode até existir um projeto em nosso coração, uma oração que fazemos todos os dias, um sonho que parece tão certo, que parece tão alinhado com a vontade de Deus, mas, no entanto, a resposta é o silêncio. A porta que não se abre, ou a resposta que não vem. E esse não ecoa no nosso coração, deixando uma mistura de confusão, de frustração e até mesmo um certo sentimento de abandono. Moisés, então, estava já tão cansado das muitas murmurações, contendas e desobediência de um povo que, repito, era muito teimoso. E que em um momento de ira, Moisés então desobedeceu a Deus. Deus havia ordenado para que ele falasse à rocha, mas transtornado e cansado dessa missão tão difícil para conduzir este povo de dura serviço, em um momento de descontrole emocional, Moisés, irado, bateu 2 vezes na rocha. E o pior, colocou-se como um provedor, porque está escrito: teremos que tirar água? Tocando assim na glória da presença de Deus. Algo que podemos aprender aqui então, amado irmão e irmã, é que obediência parcial é desobediência total. Pecados cometidos
no calor da pressão, deixam marcas duradouras. E um exemplo disso, de alguém que deixou as pressões externas, as ações de terceiros influenciarem nas suas condutas, foi o rei Saul. Quando ele fez um sacrifício sem a presença do profeta Samuel, e tomou para si os despojos de guerra que não lhes era permitido. Foi assim que veio a sentença de Deus sobre os atos de rebeldia de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 em diante. Porém, Samuel disse: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul, tentando se justificar, tentou se esquivar da sua responsabilidade, jogando na pressão externa que o povo tinha feito, o motivo da sua queda. Então aí no verso de número 24, olha o que diz: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. O que fica claro aqui para mim e para você nessa noite, amado irmão e irmã, é que as pressões das circunstâncias podem nos afastar dos propósitos de Deus, fazendo com que Ele nos diga não em algumas situações. Quantos de nós hoje estamos vivendo as consequências de momentos em que a nossa humanidade superou a nossa espiritualidade? Ou quantos nãos em nossas vidas são ecos de escolhas feitas em momentos de pressão, quando permitimos que a nossa carne falasse mais alto que o nosso espírito? Uma decisão mal tomada, sem a direção de Deus, ou algo que praticamos e que Ele não aprova. Nossas práticas têm agradado a Deus ou só têm agradado e estimulado o nosso próprio ego? Há algum pecado oculto que tem nos prejudicado? Deus tem falado e tem nos estimulado a cada vez mais e mais fortemente que Ele quer santidade na vida da sua igreja. E Moisés, em um momento de ira, desobedeceu e falhou em honrar a santidade de Deus diante do povo. A lição aqui é poderosa, meu amado irmão e irmã. A desobediência, por menor que ela pareça ser, pode gerar grandes consequências. O pecado de Moisés não foi apenas bater na rocha, mas permitir que sua raiva manchasse o testemunho da glória de Deus. Esse não de Deus para Moisés é um lembrete para que ele saiba que a santidade do Senhor não pode ser comprometida. Um segundo ponto que me fez refletir esta mensagem é que o não pode revelar o amor paternal de Deus.
o amor de um pai. Em Jeremias 29, verso de número 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O não de Deus, amado irmão e irmã, não foi um não de rejeição, mas sim amor. Moisés continuou a ter uma profunda intimidade com o Senhor, porque está escrito em Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhece face a face. Às vezes, Deus pode fechar uma porta para nos proteger. Caminhos que para nós, muitas das vezes, nos parecem de bom, mas não são o melhor de Deus para nós. O seu não pode ser um direcionamento e não um abandono. Eis o mistério glorioso do caráter de Deus, porque mesmo em meio ao seu não, Ele continua sendo Pai. Note aqui algo extraordinário, amado irmão e irmã. Como após negar o pedido de Moisés, Deus não se afastou dele em hipótese nenhuma. A intimidade continuou firme e poderosa. O não de Deus não é frieza. É o seu amor operando em dimensões que a nossa mente finita não consegue compreender. Ninguém entende o futuro como Deus. Ninguém conhece os perigos ocultos, as armadilhas no caminho e os resultados das nossas escolhas. O não de Deus nunca é o fim do seu amor. Mas muitas das vezes é a maior manifestação deste amor. Um terceiro ponto que me vem à mente, o não como disciplina que molda gigantes. Hebreus, capítulo de número 12, versos do 6 a 7, a Bíblia também vai dizer dessa maneira: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? O não de Deus para Moisés não foi um ponto final na história de Israel, mas um ponto de transição. Em Deuteronômios 3:28, Deus instrui a Moisés, dizendo: dê ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois ele atravessará a frente deste povo e lhes dará como herança a terra que você vai contemplar. A falha de Moisés abriu o caminho para quem ele tinha discipulado. Abriu o caminho para a ascensão de Josué. O sonho de Moisés, que ele carregou durante essa jornada, seria cumprido por aquele a quem ele discipulou. Às vezes, meu amado irmão e irmã, o não de Deus para um plano pessoal nosso é, na verdade,
um sim para um propósito maior. Aquilo que Deus, porventura, possa estar pedindo para você abrir mão hoje, esse sonho que Ele pode estar nesse momento redirecionando, talvez seja um propósito para que alguém que seja chamado a cumprir esta obra. Moisés não entrou, mas preparou o caminho para quem entraria. O seu legado não foi medido por ele ter pisado na terra prometida, mas por ele ter conduzido o povo até lá. Pense nisso, amado irmão e irmã. Alguns dos maiores caráteres da história foram forjados não nos momentos de sim, mas nos vales dos nãos divinos. E podemos ter como exemplo Jó, que cresceu mais na perda do que na abundância. Paulo, que se fortaleceu mais nos espinhos do que nos milagres. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou plenamente mais no Getsemane do que no Monte da Transfiguração. O não de Deus é uma universidade espiritual, onde podemos aprender lições que não conseguiríamos em nenhum outro lugar. Às vezes, Deus nos nega algo, não porque somos indignos, mas porque Ele tem algo maior em mente. Algo que transcende a nossa existência individual para algo que toca a eternidade. Quantos pais vivem hoje nãos para que seus filhos possam viver sims? Quantos líderes são impedidos de certas conquistas para preparar sucessores capacitados? Quantos sonhos são negados para dar lugar a visões mais grandiosas? Às vezes, amado irmão e irmã, o não para nós é o sim para alguém que amamos. Um quarto ponto que me veio ao coração, o consolo nas negativas divinas. Olha que interessante, Deuteronômio 3, versos 4, Deuteronômio capítulo 34, versos 1 ao 4, a Bíblia também vai dizer: então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, de frente para Jericó. E ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e de Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Eu o deixei vê-la com os seus próprios olhos, mas você não atravessará para lá. Deus, amado irmão e irmã, não deu a Moisés uma simples negativa, mas o presenteou com uma visão única. Mesmo quando não nos deixa entrar, Ele nos consola com vislumbres da sua fidelidade. Moisés recebeu algo que nenhum outro homem teve, uma visão panorâmica e profética da herança de Israel.
Quando Deus diz não a um pedido, muitas das vezes, nos oferece uma visão mais ampla, uma perspectiva maior. Ele nos mostra que a sua fidelidade não está atrelada à realização de nossas vontades pessoais, mas ao cumprir-se o seu propósito eterno. Peça a Deus que Ele permita você enxergar além da sua dor. Peça ao Senhor direção para o cumprimento da sua vontade soberana na sua vida. Deus sempre encontra maneiras de nos consolar em suas negativas. E sempre há uma compensação. Sempre há um presente no meio da perda. Sempre há uma bênção escondida na negativa aparente. Quinto ponto, um legado que permanece. E para isso, conta-se que um certo jovem missionário sonhava em ir para a China. Preparou-se, estudou o idioma daquele lugar, mas foi impedido por problemas de saúde. Frustrado, então esse jovem começou a treinar missionários. E em poucos anos havia preparado mais de 200, que foram enviados e plantaram centenas de igrejas na China. Décadas depois, ele recebeu uma carta de lá, dizendo: o Senhor nunca veio aqui, mas a sua influência está em cada congregação que foi plantada na China. Então eu quero aqui que você entenda e perceba, meu amado irmão e irmã. Deus não havia dito não ao chamado desse jovem, mas sim um não para a estratégia para cumprir esse propósito. Assim foi com Moisés. Ele não entrou, mas a sua obra estava em cada passo daquele povo naquela terra prometida. Então, quais aplicações para a nossa vida eu consigo tirar para nós? Aceite o não como um redirecionamento e não como uma rejeição. Deus vê o que você não vê. Quando Ele fecha uma porta, não é porque parou de nos amar, mas é porque nos ama demais para nos deixar em lugares que não são o melhor dele para mim e para você. Segundo, busque as lições escondidas. Troque o porquê eu pelo o que o Senhor quer me ensinar. Cada não é uma sala de aula disfarçada. Terceiro, invista na vida de alguém. Se você não puder realizar um sonho, prepare alguém para realizá-lo. Estenda a mão para levantar aquele que estiver necessitado. Também aprendo que nós devemos nos permitir sermos consolados. Fique atento aos sinais da fidelidade de Deus, mesmo nas suas negativas. Sobre isso, me veio à memória Salmo de número 126, onde diz, a partir do verso de número 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico.
Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão, sem dúvidas, com alegria e trazendo consigo os seus molhos. E para encerrarmos, também vamos fazer mais uma leitura em Isaías, capítulo de número 55, verso de número 8 em diante, aonde diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus diz não, amado irmão e irmã, Ele não está fechando a porta da sua bênção, mas abrindo janelas para algo maior que ainda não conseguimos imaginar. Quando Ele nega os nossos pedidos, não está sendo cruel, mas está sendo Pai. Não está sendo distante, mas está sendo amoroso. E não está nos punindo, está nos protegendo. Talvez você, meu amado irmão e irmã, está hoje vivendo um não de Deus, que machuca, que desaponta e às vezes até confunde. Talvez uma porta não se abriu, um sonho não se realizou, uma oração que não foi respondida como você esperava. Quero que você perceba, que você possa subir como Moisés ao monte Pisga da confiança e permitir que Deus mostre a você a sua revelação. Troque a sua vontade pessoal pela vontade perfeita daquele que é seu Pai. Troque os seus planos limitados pelos planos eternos daquele que vê o fim desde o princípio. Permita que o seu coração sinta esse chamado de Deus a você se render verdadeiramente, para que Ele possa te conduzir a uma fé firme, a um estado de confiança mais radical, para que a sua aceitação seja mais madura e os seus caminhos sejam encontrados no Senhor. Vamos orar juntos, para que os sonhos do Senhor venham ao nosso coração, para que os nossos propósitos sejam diminuídos e que a vontade do Senhor cresça em nossas vidas. E vamos declarar: Pai, mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando machuque, eu aceito. Mesmo quando os meus sonhos encontram os teus nãos, escolho crer em teu amor e ter uma maior compreensão sobre isso. Que os seus planos são maiores
do que os meus projetos. E a tua vontade é mais sábia do que a minha sabedoria. Para que, enfim, nós possamos dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, amado. Gostaria de orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Muitas das vezes, como percebemos, o não pode ser duro, decepcionante. Quantas orações nós colocamos diante do Senhor e não foram atendidas como a gente pensou que seria. Quantos propósitos tinham no nosso coração e encontramos essa negativa do Senhor. Mas nós devemos confortar o nosso coração em saber que o Senhor conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Amém? Coloque o seu coração diante do Senhor para que esse não, que porventura possa ter encontrado o seu coração, não seja motivo de desânimo para nós, mas sim um não que vire uma chave, que seja uma ponte para um propósito maior em nossas vidas. Amém? Deus Santo e Deus Poderoso, nós queremos entregar ao Senhor o nosso melhor nesta noite. Entregar ao Senhor Deus, ó Pai, o nosso coração diante do Senhor, para que, ó Pai, ó Senhor Deus, nós não nos frustremos, ó Pai, ó Senhor Deus, com as negativas do Senhor, mas que possamos estar apercebidos e atentos com aquilo que o Senhor tem, ó Pai, ó Senhor Deus, preparado para cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor quer nos moldar, quer nos fortalecer e quer nos instruir. Muitas das vezes o não, ó Pai, ó Senhor Deus, é muito mais, ó Deus, ó Pai, edificante do que o sim. Ó Pai, Senhor Deus, muitas das vezes, ó Deus, ó Pai, nós encontramos uma maneira mais edificante de crescer, de ser fortalecidos, ó Deus, ó Pai, com essa negativa. Que nós possamos tirar proveito, ó Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, de uma circunstância, de uma ocasião, ó Deus, ó Pai, que veio até nós. Mas nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós somos fortalecidos pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós, ó Pai, Senhor Deus, tudo podemos porque o Senhor nos fortalece. E nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor ama a cada um dos seus filhos, daqueles que buscam o Teu nome. Nós queremos entregar a Ti, Senhor Deus, ó Pai, todas essas situações, que porventura possamos ter recebido, todas as, ó Pai, Senhor Deus, as ocasiões que têm se levantado contra nós, e nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos, confiando, ó Pai, Senhor Deus, que teremos a revelação da Tua glória em nome de Jesus. Não mais louvamos ao Senhor e agradecemos por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. E quem pode, aplauda o Senhor. Amém? Em nome de Jesus.